Fala galerinha, maravilha, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aulinha de história e olha só, hoje eu trago para vocês uma dica para o Enem relacionada à Antiguidade Oriental. Essa dica é sensacional, vai ajudar demais vocês na prova do Enem. Então vem comigo, olha só, para o Enem é fundamental vocês terem uma noção das características da sociedade na Antiguidade Oriental. Isso de uma forma geral, né, da sociedade egípcia, da sociedade mesopotâmica. Essas características, elas são fundamentais para vocês arrasarem na prova do Enem. Então, eu trago aqui algumas dessas características. Lembrando, a sociedade da Antiguidade Oriental, ela era uma sociedade estratificada, dividida por grupos, dividida por estratos, com uma baixa mobilidade social. O que significa isso? A possibilidade de um indivíduo transitar de um grupo para o outro era muito reduzida. Então você tinha essa sociedade que nós chamamos de sociedade estratificada. No topo dessa sociedade, nós tínhamos os governantes. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, o poder político era um poder centralizado. E essa figura do monarca, né, de uma monarquia teocrática, essa figura do monarca estava acima de todos na sociedade. Abaixo desse monarca nós tínhamos uma elite governamental, funcionários que tinham ali funções para a administração do Estado, e essas pessoas, né, esses indivíduos eram indivíduos extremamente privilegiados. Então se formava ali, né, grupos que vão ficar responsáveis pela administração, pela burocracia, pela organização do Estado. A gente destaca principalmente a figura dos sacerdotes, que eram os responsáveis pela religião. Agora, quando a gente fala em Enem, uma dica que é fundamental é sobre a questão do trabalho, da mão de obra. Como que se organizava essa mão de obra nessas civilizações da Antiguidade Oriental? Lembrando que a mão de obra era uma mão de obra que nós chamamos de servidão coletiva. É um tipo de mão de obra que a gente chama de trabalho compulsório, né? Onde esses indivíduos, na maioria ali, eram os camponeses, que formavam a grande maioria da sociedade, eram indivíduos que tinham condições de vida muito ruins e que dependiam daquele trabalho que era oferecido pelo Estado. Lembrando que a servidão ela é diferente da escravidão. A escravidão é quando o indivíduo ele não é livre. Esse indivíduo ele é propriedade de alguém. O servo ele é um trabalhador livre, mas ele está preso a uma condição de vida, a uma condição de trabalho. Isso caracteriza uma servidão. E como nós temos ali o Estado administrando o trabalho, controlando o trabalho, a gente fala então que é uma servidão coletiva. Essas pessoas ou elas trabalhavam na agricultura, trabalhavam no campo, plantando e colhendo, ou em outros momentos trabalhavam nas construções, nas grandes construções dos grandes monumentos, nas pirâmides, nos zigurates, nos canais de irrigação. E além disso, nós temos também nessas civilizações a presença de escravos, que em sua maioria eram pessoas que eram prisioneiros de guerra. Quanto mais uma civilização se envolvia em guerra, maior era o número de seus escravos, e esses escravos também eram utilizados principalmente para trabalharem nas grandes construções. Mas apesar da gente ter a existência de escravos, a base da mão de obra era de trabalhadores livres, dos servos. Esses servos trabalhavam em troca do seu sustento, eles eram obrigados a pagar um imposto, esse imposto era pago em forma de trabalho e em troca eles recebiam o seu sustento. Então a grande maioria da população era uma população de explorados, uma galera que era explorada por uma elite governamental com um poder extremamente centralizado. E essa é uma dica extremamente importante, fundamental, para vocês fazerem uma provinha do Enem quando cair alguma coisa sobre a Antiguidade Oriental. Beleza, galerinha? Espero que eu tenha ajudado vocês para a provinha do Enem com essa diquinha e a gente se vê numa próxima aula. Um grande beijo!